Não mexam com Luiz Eugênio. Vocês entenderam o recado? Alexandre Gueiros, você entendeu o recado, entendeu? Alexandre Gueiros, preste bastante atenção e tome muito cuidado com Luiz Eugênio. Porque Luiz Eugênio tem alguns segredinhos guardados aí, segundo ele próprio. Ele está dando outro recado aqui, talvez aí para o Conselho Presbiteral, talvez aí para o presidente, porque o presidente pode tirar o secretário executivo. Está lá no estatuto. Sou muito experiente, sei de tudo, conheço tudo, não mexa comigo. Recado dado. Entendeu, Alexandre Gueiros? A pessoa de maior confiança de Gedeuti era Luiz Eugênio. Não mexe com ele. Não mexe com ele. E Luiz Eugênio está dizendo, e eu também sei de muita coisa que eu vou levar para o túmulo. Mas não mexam comigo. Inclusive, ele é muito mais do que o presidente, porque afinal ele não foi o presidente porque ele não quis. Cadê a revelação? Então, que Alexandre Gueiros só foi colocado na presidência porque ele não quis. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou comentar com vocês uma mensagem do pastor Luiz Eugênio do Rosário, que foi transmitida na Igreja Cristã Maranata de Castanheiras. Isso aconteceu no dia 6 ou no dia 7 de julho de 2025. Por quê? Porque o link que eu recebi desta mensagem, que está no YouTube, a mensagem foi postada no dia 7, mas a impressão que nós temos é que se trata de um culto de domingo à noite, pela quantidade de obreiros e pastores e de pessoas presentes nesta reunião, neste culto. Eu quero mostrar aqui um ato de bibliomancia, mas dessa vez eu não vou nem citar a CCB, assim, diretamente, mas sim uma seita chamada Igreja Cristã Maranata, seita que agora recentemente perdeu o seu fundador, o senhor Gedeuti. Ele faleceu agora nesses dias. Eu vou comentar porque tem algumas coisas bem interessantes. Vamos lá? Então, aqui está. Eu vou colocar esse texto também no site Celeiros, www.celeiros.net, e lá você vai então ter o link que tem que direciona para esta mensagem no YouTube. Se você quiser assistir a mensagem do Luiz Eugênio, ele próprio falando, porque eu vou ler o que ele disse aqui, e depois você pode conferir se não foi exatamente aquilo que eu transcrevi, tá bom? Então vamos lá. Começa então Luiz Eugênio dizendo o seguinte, aqui. Os irmãos podem se assentar, parece que foi ao final da mensagem. Eu gostaria de contar uma pequena experiência. O pastor Gedeuti, ele passou mal quinta-feira, né? Quinta-feira. Ele me ligou. Depois ele corrige. Mandou alguém me ligar. Tem uma diferença grande aí, né? Entre a pessoa ligar ou mandar alguém ligar. Para ir na casa dele para orar. Levar 2 pastores comigo. Fomos lá. Nós temos assim um relacionamento. Tínhamos um relacionamento muito íntimo em muitos momentos, né? É estranho, não é? Por que será que Luiz Eugênio quer mostrar toda essa intimidade, este relacionamento todo especial com Gedeuti agora, após o seu falecimento? Ele está querendo aqui deixar bastante claro que ele era uma pessoa muito querida de Gedeuti Gueiros. Não mexam comigo. Ele continua. Então ele me chamou para orar por ele lá na casa dele. Eu fui mais com o pastor. Chamei o pastor Ribeiro, o pastor Gilson, mais o pastor Alexandre Brasil. Alexandre Brasil e acho que foram esses.
Irmãos, são 3 pastores. Ele não sabe se foram esses. Os caras estão me tirando. Ele não tem certeza se são esses. Eu tenho umas coisas que eu acho tão estranhas, mas que memória, que memória, não é? Agora uma pessoa com uma memória dessas, então vai agora trazer muitas memórias para você. Meu filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Vamos lá então. Acho que foram esses. Nós fomos orar por ele lá e eu fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque quando nós fomos orar por ele, até peguei uma Bíblia. Até pegou uma Bíblia. Como nós saímos muito correndo porque tinha urgência, porque estava passando mal, nós fomos orar por ele ali. Tudo isso aqui é para justificar, porque ele quer mostrar o seguinte, que ele abriu a Bíblia e aquela Bíblia que ele abriu era uma Bíblia que não era a Bíblia que ele usa normalmente para ficar consultando as coisas na igreja. Entenderam, irmãos? Então vejam só, ele tem uma Bíblia que ele fica fazendo as consultas no Conselho Presbiteral, que ele fica fazendo as consultas na igreja, em todas as reuniões, em todos os cultos, inclusive na grande reunião que é a reunião do presbitério. Ele tem a Bíblia dele. Mas nesta visita ele levou uma outra Bíblia, que era uma Bíblia nova. Vejam só. Nós saímos muito correndo, porque tinha urgência, porque ele estava passando mal. Nós fomos orar por ele ali. E quando eu abri a palavra, até uma Bíblia que eu acho que nem era a minha, uma Bíblia nova que eu peguei. O texto que veio foi Apocalipse 4:1, sobe aqui. Então o Gedeuti morreu. Então veja, o líder, um dos líderes da seita, descobre que o patrono vai morrer porque ele abriu a Bíblia. E o texto era de Apocalipse 4, quando João tem a revelação, e o anjo fala para ele, sobe para cá, sobe aqui. Então, ele ia morrer, porque ele abriu em Apocalipse 4. Gente, esse tipo de coisa chama bibliomancia. Não é assim que Deus trabalha. Horas, de novo, ele não precisava abrir a Bíblia e pegar um texto fora do contexto, porque João não morreu. João viveu, foi o homem bíblico que mais viveu no Novo Testamento. De todas as pessoas no Novo Testamento, João foi o que teve a mais longevidade de todos. Foi João. Até achavam que ele não ia nem morrer mais, porque Jesus, naquela discussão com Pedro, disse, se eu quero que ele viva para sempre, que ele não morra. Lá em João 21. Então, achavam que ele não ia nem morrer, mas ele morreu, bem velhinho, mas morreu. Logo, não foi naquele instante que a revelação sobe aqui, que chegou para João, que ele morreu. Não tem nada a ver com a história da morte do Gedeuti. O que aconteceu foi um ato de feitiçaria, de bruxaria, de consultar a Bíblia fora do contexto. Irmãos, olha só. A questão aqui que eu estou querendo mostrar para vocês é a própria declaração do Luiz Eugênio, que demonstra como as consultas da Igreja Cristã Maranata, elas são suspeitas. Porque ele fez questão, que aqui agora é o seguinte, ele quer mostrar o seguinte, que Deus falou que, olha, agora é a hora, eu vou chamar ele agora, ó, sobe aqui. Então ele quer mostrar isso para as pessoas. Mas então, para que você não fique com dúvidas, ele fez questão de mostrar o seguinte, olha, eu saí muito rápido, peguei uma Bíblia que não era minha, que era uma Bíblia nova. E aí então eu abri em Apocalipse e saiu esse texto, sobe aqui. Aí ele então abre a Bíblia e usa o texto para dizer que Deus revelou a morte do fundador da seita, para dar um certo glamour na morte do fundador. Mas era uma Bíblia nova. Irmãos, então quer dizer que você só vai sentir segurança na consulta se você, cada vez que você for consultar, você pegue uma Bíblia nova. É mais ou menos isso aqui que ele está querendo dizer. Olha, como é que você vai ter certeza de que foi uma palavra que, olha só, não tem como questionar que não foi Deus que está falando, porque era uma Bíblia nova. Graças a Deus! Amém! Você tem a Bíblia lá que está toda marcada. A minha Bíblia, por exemplo, ela é inteirinha marcada.
marcada, rabiscada, escreve ali, aqui, e outra, só de passar a mão. Meus irmãos, você faz isso todos os dias. 40 anos fazendo isso. Você já sabe como é que você abre a sua Bíblia. E ele aqui está confessando que a Bíblia dele não é tão confiável assim. Irmãos, obviamente, se você assistir o vídeo que nós já gravamos sobre consulta à palavra, nós mostramos a origem pagã desta prática. Não preciso rodar a Bíblia e... que nem ele falando que era uma Bíblia nova, quer dizer, não era folhada, e abriu. Gente, olha o misticismo. Como é que Satanás consegue pegar a própria palavra de Deus e transformar, olha o absurdo, a própria Bíblia num livro esotérico de feitiçaria, que é o que a Cabalá faz no judaísmo. Absurdo, bruxaria, coisa feia. Então eu abordo todos esses textos para mostrar para vocês a fragilidade dessa doutrina da Igreja Maranata, e não é a questão simplesmente da fragilidade, é a questão de que, se você examinar bem a Bíblia, se você prestar atenção e se você se der o trabalho de assistir o vídeo, de refletir sobre o que está dito no vídeo que eu gravei, você vai parar e vai pensar, olha, essa prática não é uma prática que ela é aprovada e muito menos foi ensinada por Deus para que você fique tomando decisões na sua vida. E muitas pessoas caem nessa. Deixa eu ver se a minha mãe vai morrer, vai viver. Deixa eu abrir aqui. Crê no Senhor, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento para que vivas muitos dias sobre a terra. Então minha mãe vai viver, minha mãe tá doentinha aqui, mas ela era muito obediente ao papai, à mamãe, ela vai viver. Gente, não é assim que analisa a palavra. Não é desse jeito. A Bíblia, eu até falei numa última pregação aí, ela não é um livro mágico, ela é um livro de princípio. Este livro, ele tem que ser entendido adequadamente e praticado na vida diária. Aí vai surtir efeito para a sua vida. Agora, deixa eu ver se eu devo mudar de serviço aqui, deixa eu abrir, deixa eu ver se a minha mãe vai morrer, se o meu pai vai viver, deixa eu ver se eu vou conseguir chegar bem nessa viagem. Que é isso, gente? Então, quer dizer que a Bíblia agora virou um objeto de tipo carta de tarô. Que é isso? Nós precisamos parar com isso, gente. Entenderam? Mas, enfim, aqui eu achei bem interessante porque o Luiz Eugênio, ele mostra uma fragilidade e um modo como essas consultas podem realmente não ter nenhuma validade. Porque se você estiver com uma Bíblia, que é a sua Bíblia, que você está usando todos os dias, aí fica suspeito. Não, mas se for... Então você faça o seguinte, todas as vezes que você for consultar alguma coisa a Deus, pegue uma Bíblia nova. Então, compre uma Bíblia nova para cada consulta. Aí sim, entendeu? E outra, quando você for consultar, pegue uma Bíblia nova e gire ela para você não saber se você vai abrir no Gênesis ou no Apocalipse. Não é? Então, é muito difícil essa questão, irmãos. Mas, se você acha que você deve fazer isso, tudo bem. Mas preste atenção. Aqui é o próprio secretário-geral, secretário executivo da Igreja Cristã Maranata, que está revelando essa fragilidade para você. Repito, esta atitude deste líder da Igreja Cristã Maranata é uma atitude que inclusive a Congregação Cristã no Brasil também faz, e muitas igrejas por aí faz, e muitos crentes com caixinha de promessa fazem. É bruxaria. Eu repito, é bruxaria. Não é uma coisa de Deus. Não é uma coisa que está de acordo com a palavra do Senhor. É bruxaria. Então ele diz o seguinte, aí na hora eu falei com os pastores, então ele deu notícia para os pastores que estavam ali, não falou com Gedeuti, né?
porque estava ali, estava passando mal. Também não falei com ele. Falei com a Juraminha, oh, que intimidade. Com o Albert, com os pastores. Olha o texto que o Senhor deu aqui agora. Sobe aqui. Olha, aí é muito clamor mesmo. Porque, então, quer dizer, ele abriu o texto, ele entendeu, então, que Deus estava dizendo, olha, estou chamando ele agora. Ele mostrou para os pastores que estavam ali, mostrou para a Juraminha, mostrou para Albert, e está todo mundo sabendo, então. E ele vai para o hospital, e Luiz Eugênio, Conselho Presbiteral, aqui com as principais pessoas da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Brasil e tal. E ele está ali com, né, já todo mundo. Gedeuti vai para o hospital e já está todo mundo sabendo ali, pelo menos a cúpula da igreja, os pastores, todos já sabem que Deus deu uma palavra que vai levar Gedeuti agora. Todo mundo sabe. E sexta-feira à noite, pouco antes então deles anunciarem o falecimento de Gedeuti, que foi então na madrugada do dia 5, ele estava na sexta-feira, né? No dia 4. Josias Júnior grava um vídeo dizendo: Deus está atendendo às nossas orações. Gedeuti está respondendo muito bem a tudo, todos os tratamentos. E olha, Deus está... Irmãos, por que isso? E Josias não fez só isso. Não deu a informação, então... diferente da realidade só esta vez, porque sobre o estatuto da igreja ele fez a mesma coisa. Acredito que todos sabiam que o estatuto diz que o vice-presidente assume a presidência imediatamente, automaticamente, com a vacância do cargo da presidência. Eles deviam saber, não é possível que esses pastores não conheçam o estatuto. Olha, se você me falar que todos os pastores da Igreja Maranata não conhecem o estatuto, eu acredito, exceto aqueles que são do Conselho Presbiteral, porque eles participaram da elaboração do estatuto. Então é muito difícil você imaginar que esses pastores não conhecem o estatuto. Mas Josias Júnior foi lá e deu uma informação errada para as pessoas. Ele disse que, então, o cargo estava vago e que o Conselho Presbiteral ia definir quem seria o presidente num prazo de 90 dias. Não era verdade. E se não era verdade, era o quê? Então, Josias Júnior, uma vez, dá uma informação que não corresponde à realidade. Depois ele vai lá e dá outra informação que não corresponde àquilo que são fatos estatutários da igreja, é a lei da igreja. Que coisa, não é, irmãos? E aí? E você confia ainda nessas informações que a Igreja Cristã Maranata fica transmitindo para você? E veja que, Saulo, você está falando mal da igreja. Eu estou aqui mostrando para vocês alguns fatos. Se o fato ele é bom ou ele é mau, é a sua valoração. Não é a minha. Eu estou dizendo, esse é o fato. Você acha que isso é normal? Tá ótimo. Você acha que isso é natural? Maravilha. Você acha que é de Deus? Que bom. Mas esse é o fato. Ok? Então, em vez de você dizer que eu estou falando mal da igreja, faça diferente. Avalie o fato. E pense, onde é que está o mal? Está na informação que eu estou te dando ou está na informação que a Igreja Maranata oficialmente está te dando? Pense. Então vamos lá. Olha, aí é muito clamor mesmo, né? Então Deus falou que ia levar. E é exatamente isso aí, meus irmãos. Isso foi na quinta-feira, né? Então, quinta-feira. Na sexta-feira, ele ficou grave, né? E morreu logo depois da meia-noite, logo em seguida. Ele foi para o hospital, teve alguns procedimentos ali, algumas coisas. Nós tivemos alguns dias ali acompanhando. Alguns dias? Gente, ele foi na quinta-feira, não foi? Ele diz aqui, olha só.
Isso foi na quinta-feira. Na sexta, então, ele já gravou e no sábado faleceu. Ele ficou alguns dias acompanhando, mas a coisa foi complicando. Chegou o momento mesmo. Ele tinha me falado uma coisa que eu também falei com ele. Gedeuti, isso não é bem assim não. Aqui vai começar uma narrativa que é muito interessante. Ele vai construir agora uma narrativa para chegar no ponto onde ele vai mostrar que Gedeuti, ele é uma pessoa mais especial do que muitos profetas da Bíblia. Mais especial até do que os mártires que entregaram as suas vidas por não negar a palavra de Jesus. Estevão, por exemplo, que teve uma morte bem complicada, apedrejado. E então, mas vejam, mas Gedeuti é especial. Gedeuti, né, ele é especial mesmo, ele é diferenciado. E é isso que ele vai tentar aqui construir com vocês nessa narrativa dele. Ele tinha me falado uma coisa, eu também falei com ele. Gedeuti, isso não é bem assim não. Quer dizer, Luiz Eugênio tinha toda aquela intimidade, podia falar para ele, olha, Gedeuti, isso não é assim. E ele falou, não, eu tenho um trato com o Senhor. Ele falou comigo, eu tenho um trato com o Senhor. Então Deus, deve ter sido quando ele tomou café com Deus, né? Que Deus desceu no dia do aniversário de Gedeuti para tomar um café com Gedeuti. Então ali eles devem ter conversado, Gedeuti deve ter feito um acordo com Deus, né? Com o Senhor dele. Olha, você vai fazer tudo isso aqui e tal. Sempre às claras, sempre, né, de um modo bem transparente. E se você fizer tudo direitinho, né, na hora que eu for então ceifar a sua vida aqui desta terra, então eu vou. O trato é esse. Qual é o trato? Vejam só. Eu tenho um trato com o Senhor. Ele falou comigo, eu tenho um trato com o Senhor. Eu falei, o Luiz Eugênio falando, eu falei, qual trato você tem? O Senhor sabe, o Senhor dele sabe. Eu não quero ficar de cadeira de rodas, nem ficar na cama, não. Quero que quando tiver que ir, o Senhor me levar mesmo. Então, fizeram um acordo lá. Olha, Gedeuti, você vai fazer tudo aquilo que eu quero que você faça, tá certo? Não vai voltar atrás, não se arrependa. Cumpra tudo direitinho até o fim. Não volte atrás. Deus já tinha dado a ele um sonho. Deus tinha dado a ele um sonho um tempo atrás, inclusive profético. E então, depois tomou um café com ele. Estava tudo combinado. Então, olha, cumpre tudo direitinho. Não se arrependa de nada. Ensine aqui, olha, o padrão é esse. As doutrinas são essas. Então, você cumpre direitinho e a minha combinação, se você fizer tudo direitinho do jeito que eu quero, então eu vou cumprir aqui o que eu estou me propondo. Você vai ter uma morte assim, né? Sem ficar numa cadeira de rodas, sem ficar numa cama. Combinado? Combinado. Eu fico pensando nos mártires, né? Eu fico pensando em Estevão. Eu penso em Isaías, cerrado ao meio. Eu penso em Jeremias. Eu penso também nos apóstolos, Pedro, Paulo. Eles foram homens fiéis a Deus e cumpriram com uma missão. E eles não tiveram, assim, esse trato com Deus. Deus não fez esse trato com eles, né? Esses homens, estes heróis, verdadeiros heróis da fé, cumpriram com uma missão aqui na Terra. Mas Deus não combinou nada disso com eles, né? Morreram
de forma trágica, é muito pior do que numa cadeira de rodas e do que numa cama, não é verdade? Ainda em meio a escárnios e tudo mais, mas Gedeuti está num padrão assim um pouquinho acima desses profetas da Bíblia. Afinal, até mesmo que os profetas tenham escrito, o Espírito Santo tenha inspirado e tenha constado na palavra de Deus o que eles falaram, Gedeuti podia mudar. Gedeuti tinha essa liberdade. É o único homem que eu conheço que tinha essa liberdade de mudar a Bíblia tranquilamente. Não é tamargueira, é tamareira. Pronto, é tamareira. E aí? Não interessa. É o que ele quiser que seja. É bem interessante. Mas vamos lá. Eu tenho um trato com ele. Aí o Luiz Eugênio falando aqui, não sei como ele fez esse trato, né? Nem o Luiz Eugênio sabe, né? Que tenha tanta intimidade com o Gedeuti, mas não sabe como é que foi esse trato, não. Então, tem muitos momentos que nós vivemos. Eu até falei com ele o seguinte, Gedeuti, você escreveu um livro, Assim Era Ela, não é? O livro da esposa dele, não sei se os irmãos conhecem esse livro, né? Então, Gedeuti escreveu um livro, Assim Era Ela, deve ser falando sobre a sua falecida esposa. E aí o Luiz Eugênio diz assim, eu falei com ele, eu vou escrever um livro sobre você, assim era ele, certo? Porque eu conheço você e sei uns detalhes que ninguém sabe, hein? Naquela mensagem de Luiz Eugênio, ele está mostrando para as pessoas que ele tinha, pelo menos, um relacionamento com Gedeuti que ninguém mais tinha. Nem Alexandre Gueiros, nem Alexandre Brasil, nem Diniz Preste, nem Silvio Marques, ninguém. Ele era, né? Ele era uma pessoa especial para Gedeuti Gueiros. Ninguém mexa com ele, hein? Vocês não vão trair assim a memória e os desejos e o carinho que Gedeuti tinha por Luiz Eugênio. Não mexam com Luiz Eugênio. Vocês entenderam o recado? Alexandre Gueiros, você entendeu o recado, entendeu? Olha, você pode mexer com todo mundo. O estatuto, no artigo 12, que fala sobre o Conselho Presbiteral, tem um parágrafo mais ao final, depois de todos os incisos, que diz o seguinte, que o presidente pode levar para o conselho, por iniciativa dele, a exclusão de um membro do conselho presbiteral. Depois ele vai falar para o conselho presbiteral votar, né? Ele pode ter esta iniciativa. O membro do conselho presbiteral ele pode ser desligado do conselho presbiteral ou por vontade dele, ele diz, olha, eu não quero mais, ou por iniciativa do presidente. O presidente pode dizer a qualquer momento, olha, eu quero que o fulano seja desligado do conselho presbiteral. E então, aquele conselho presbiteral que nunca contraria o seu chefe vai então votar e aquela pessoa vai ser excluída. Mas na prática as coisas não acontecem bem assim. Isso está no papel, está no estatuto. Como as coisas acontecem na prática? As coisas na prática acontecem assim. Eu vou dar o exemplo de como é na igreja local e depois você vai aplicar a mesma coisa também com o conselho presbiteral. Então, na igreja local você tem o pastor. Então, o pastor ele vai presidir a reunião do grupo de intercessão, por exemplo. E ele quer excluir uma pessoa do grupo de intercessão. Aí ele reúne o grupo de intercessão, de preferência num dia que essa pessoa que ele quer excluir não esteja, mas pode até estar também, não tem problema nenhum. Aí ele pode usar duas estratégias para excluir este membro do grupo de intercessão. A primeira, ele pode chegar
e ele pode então, com o grupo de intercessão, relatar alguns problemas que ele teve com esta pessoa específica, alguns fatos. Olha, fulano fez assim, assim, alguma coisa que não agradou muito e tal. Eu fiquei muito preocupado, há um mau testemunho. São coisas que a gente não pode admitir, mas nós vamos perguntar ao Senhor se seria o caso de desligá-lo. E aí, então, depois de ter dado a dica que ele entende que aquela pessoa tem que ser desligada, ele vai, então, vamos orar aqui, e vai acontecer duas coisas. Ou alguém já vai ter uma visão mostrando que aquela pessoa tem que sair mesmo, ou então eles vão consultar, e as pessoas que... Vamos consultar se é para desligar, e as pessoas que, obviamente, gostam muito do pastor, sentem muito prazer de estar naquele grupo, se sentem privilegiados e querem agradar também o pastor, vão ser os primeiros que, abrindo a Bíblia com um texto positivo, são os primeiros que vão ler. E aqueles que têm o texto negativo, eles vão esperar. Eles vão ficar esperando. E assim, então, Deus vai confirmar que aquela pessoa tem que ser desligada. Essa é a primeira forma que um pastor pode desligar uma pessoa do grupo de intercessão. Mas tem uma forma menos traumática, porque nesta primeira forma, uma pessoa presente, pode ser que aquela pessoa argumente, fale alguma coisa, então corre-se um risco, né, daquela pessoa ganhar a simpatia de mais alguém ali que leia logo o primeiro, ou que tem uma visão, né, dizendo que não é. Então, para não correr este risco, tem uma segunda forma do pastor excluir qualquer pessoa do grupo de intercessão sem nenhuma resistência. Ele chega e ele diz assim, naquele momento de oração: eu tive uma revelação. Vamos consultar? Ele não precisa ler qual é a revelação. Ele não precisa dizer qual é. Ele simplesmente diz que teve uma revelação, mas ele quer saber a vontade do Senhor. E aí os irmãos oram e abrem a Bíblia e Deus permitiu, confirmou aquela revelação. E aí ele vai dizer, a revelação é que o fulano deve ser afastado do grupo de intercessão. O Senhor sabe os motivos. E aí aquela pessoa é desligada. Mas vamos imaginar uma remota hipótese. O pastor chegou lá e disse, olha, eu tive uma revelação. E as pessoas abrem a Bíblia e Deus não confirme a revelação do pastor. Ele fica quietinho. Não diz nada, Deus não confirmou, então tá bom. Ele pode repetir a mesma coisa na mesma reunião e dizendo que teve uma visão ou uma revelação mais para frente, depois de muitas orações. Ou ele pode fazer isso também num outro dia, no próxima reunião de grupo de intercessão, tá lá todo mundo orando, tendo revelações, e ele tem a revelação, e ele pode repetir isso até a hora que Deus confirme a revelação. E aí ele vai dizer o quê? Que Deus revelou então que o fulano deve ser afastado daquele grupo. O pastor, ele consegue tirar qualquer pessoa do grupo de intercessão. Agora, imagine a mesma situação no conselho presbiteral. Gedeuti é quem preside. É ele que diz, vamos consultar essa visão ou não vamos consultar a visão. Não adianta alguém dizer, olha, eu tive uma visão, e ele disser, não, ele governa, ele está acima dos dons. Então ele pode bloquear. Agora, se ele teve uma revelação, se ele teve uma visão, com certeza aquilo vai ser consultado. E ele pode fazer a mesma coisa. Das duas formas. Ou primeiro ele dá a dica, e depois ele diz que vamos orar e as pessoas vão ter visões confirmando, ou vão consultar e confirmar, ou ele não vai dizer nada, vai dizer que teve uma revelação, vai consultar e... Irmãos, prestem atenção. O que eu estou falando aqui é fato. O presidente ou o pastor com seu grupo de intercessão, ele pode tirar quem ele quiser. É só ele usar a ferramenta que ele tem. Ah, mas, Solon, estes homens são muito espirituais. Jamais fariam isso. É? É mesmo, é? Então você acredita que todas essas pessoas são da mais absoluta confiança. Eu acabei de dar alguns exemplos para vocês.
de pastores da cúpula que não estão assim tão comprometidos com a realidade dos fatos. E eles mudam os fatos sem o menor constrangimento. Sabia não? O que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, é que aquele que está presidindo uma reunião na Igreja Cristã Maranata, seja num grupo da igreja ou seja num grupo do presbitério, ele consegue, basta querer, remover quem ele quiser do grupo. Quem ele quiser. Especialmente quando nós sabemos que você tem alguém que está no governo e diz: o governo está acima dos dons, ou seja, nem dom espiritual, se for contrário, não vai passar, ele vai bloquear. Então, imagine o seguinte, Gedeuti está ali, ele é o presidente, é ele que preside, é ele que conduz a reunião e ele é o governo. Ele é o governo, não é o conselho presbiteral. O conselho presbiteral pode aconselhar? Pode. Mas quem decide? A decisão está nas mãos do presidente. Então vocês imaginem a seguinte situação. Chega numa reunião do conselho presbiteral 5 sonhos de pessoas diferentes, todas no mesmo sentido. Tem que mudar a escola bíblica dominical. Aí você vai entregar os sonhos, esses sonhos para quem? Para quem está presidindo. Então quem está presidindo pode fazer o quê? Coisa carnal, onde já se viu, pode descartar. Você sabe porque você já viu o seu pastor fazendo isso. Ele pega lá um dom qualquer e ele pode nem mesmo consultar, nem mesmo submeter ao grupo e dizer: não, isso aqui está totalmente fora, né? Discernimento de espíritos. E ele é o governo. Então, quem está presidindo uma reunião na Igreja Maranata tem o controle absoluto. Especialmente se for aquele que não tem mais ninguém acima dele. Ninguém mais está acima dele. Então ele é o governo, ele vai decidir e vai definir todas as coisas. Agora vejam bem. Então eu vou escolher agora o vice-presidente. Vamos imaginar agora, vamos fazer a eleição. O conselho vai eleger o vice-presidente. É o conselho, né? O presidente vai indicar e o conselho presbiteral, então, vai, que na verdade nem é o conselho presbiteral. Sabe como é que é feita a eleição do vice-presidente? É assim. O presidente, mais 5 membros mais velhos do conselho presbiteral. Então não é o conselho presbiteral. O conselho presbiteral pode ter até 20 pastores com o presidente. Mas para escolher o vice-presidente, apenas os 5 mais velhos. Apenas os 5 mais velhos. Sendo que, na hora que for em tese, tá, irmãos? Isso em tese. Vocês sabem que as coisas não são assim. As coisas são do jeito que eu falei para vocês. As revelações e com as visões e tal. Mas vamos imaginar, então, que vai ter esta eleição para escolher o vice-presidente. Vice-presidente, ele é vitalício. Ele entrou ali, ninguém mais tira. E depois vagou o cargo de presidente, ele é o presidente automaticamente. Então, quando você coloca alguém como vice-presidente, você está dizendo o seguinte: esse é o próximo presidente. Não tem como tirar. Já era. Botou o vice-presidente, ele é o próximo dono da igreja. E é por isso, então, que tem que ter todo o cuidado de colocar alguém que você quer. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos imaginar aqui. Não é o conselho presbiteral, então, que vai fazer a votação para escolher o vice-presidente. São 6 pastores. O presidente mais 5. Tá certo? Sendo que o presidente, ele tem o voto de Minerva. Isso está no artigo 10, no parágrafo 2º do Estatuto da Igreja Cristã Maranata. Isso é a lei da Maranata. Então, você tem aqui. Vamos imaginar o seguinte. 3 pastores, né, não querem este nome que foi indicado pelo presidente e eles vão, então, tentar votar contra. 3 pastores. Pronto, sobrou o quê? O presidente mais 2. O presidente, se ele tem o apoio destes únicos 2 pastores mais velhos,
o voto dele pesa mais, então ele, mesmo tendo empatado, vai ganhar quem o presidente indicou. Entenderam? Então, o presidente ele só precisa que 2 dos pastores mais velhos não o sabotem. Só isso, só precisa de 2 pastores para não. E aí o que acontece? Para que ele possa ter toda a segurança de que não vai ser sabotado, vamos imaginar que ele tenha os 5 mais velhos lá, 3 ali não são. Ele tem dúvidas se poderiam sabotá-lo. Sabe o que ele faz? Sabe o que o presidente faz? Aquilo que eu te falei no início. Visão, revelação, tira. Ele leva lá diante do conselho, vamos orar, revelação de Deus. Consultou, é para tirar o fulano. Tira. Irmãos, o presidente na Igreja Cristã Maranata, ele vai colocar quem ele quiser no Conselho Presbiteral, vai tirar do Conselho Presbiteral quem ele quiser e vai colocar como vice-presidente quem ele quiser. Quem define a sucessão na Igreja Cristã Maranata é o presidente. Esse é o fato. Você pode até ter uma situação como a que nós estamos presenciando hoje, onde há dúvidas. Será que o Alexandre Gueiros, ele realmente quer continuar como presidente? Ou será que ele prefere aquela vida tranquila, viajando, Brasil, mundo afora, né, sendo tratado como um rei, mas sem essa responsabilidade, sem esse constrangimento de tudo que fala vem alguém comentar, não é? E aí transcreve, e aí põe as palavras dele toda lá num site para poder analisar. Será que ele vai querer também sofrer toda aquela pressão e a gente querendo as coisas e pressionando? Pode ter coisas que até contrariam alguns princípios dele próprio. Pode acontecer. E aí ele pode, né? Não, eu não quero, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho um salário tão bom, eu já sou tão honrado, eu não preciso e tal, mas eu tô aqui porque o meu parente queria que eu ficasse aqui para salvaguardar a igreja dele, para não ter o perigo da igreja dele ir para as mãos de outra pessoa que de repente até quisessem, né, queira promover alguma mudança, como vocês sabem, que tem pessoas aí na cúpula que querem mudanças. Mas para não correr este risco, eu vou deixar com você, meu parente, eu conto com você, hein? Olha lá, hein? Não vai mudar nada. Segura esse abacaxi aí. Você sabe que tem algumas pessoas, né, que podem querer esta herança. Então, segura aí. E aí, talvez ele esteja ali um pouco até sem aquela vontade toda, né? Mas ele precisa estar até que ele possa, então, transmitir isso para alguém. Obviamente, né? A Igreja Maranata sempre foi, como disse o pastor José Júnior, sempre foi uma dinastia, é uma coisa que passa de parente para parente. Então, talvez o Alexandre Gueiros ele precise de um tempo para preparar um parente para estar ali, né, assumindo, e ele poder deixar a situação de vice seria muito melhor, não tem esse compromisso todo, não tem questões administrativas para resolver, seria até mais tranquilo, pode ser, mas primeiro ele tem a missão de preparar um outro parente. Quem pode ser? Um filho? Pode ser um Diniz, que é parente também, talvez um pouquinho mais distante, mas também é parente. Mas tem outras pessoas, você tem ali um Bitran da vida, não é? Que de repente pode querer, não sei. Mas Alexandre Gueiros tem esta missão, ele precisa preparar alguém para assumir. Se ele não quer ficar ali até o final da vida dele, ele precisa preparar alguém da família para poder assumir, ou alguém que esteja comprometido com a família, porque você não vai largar depois essa família, não é, que construiu tudo isso assim, não é, sem nada, né? Então você tem que cuidar da família. Vocês sabem que eles cuidam bem da família.
Vocês têm aí a notícia do que foi dada na denúncia do Ministério Público, que Sara Gueiros recebia uma pensão. Ora, nenhuma outra viúva de pastor recebe pensão, mas Sara Gueiros recebia pensão, nem sei se ainda recebe. Então, alguém da família ou comprometido com a família tem que estar ali para garantir que a família não será desamparada. Não é? Será bem tratada, bem cuidada, vai continuar tendo ali a vitaliciedade de usufruto do Manaim, enfim. Mas este é o fato. O presidente coloca quem ele quiser no lugar dele. Este é um fato. Tá certo? Mas vamos em frente. Vamos continuar lendo aqui, então. O que foi que Luiz Eugênio falou? Luiz Eugênio que está dando aqui uns sinais de que ele é uma pessoa de confiança de Gedeuti, hein? Eu falei com ele, eu vou escrever um livro sobre você. Assim era ele, certo? Porque eu conheço você, sei de uns detalhes que ninguém sabe. Olha, tem segredos que só Luiz Eugênio sabe. Tome cuidado, hein? Alexandre Gueiros, preste bastante atenção e tome muito cuidado com Luiz Eugênio. Porque Luiz Eugênio tem alguns segredinhos guardados aí, segundo ele próprio. Ele até ficou rindo, mas eu falei com ele depois, passou uns dias, isso já tem um tempo que eu venho falando com ele, né? Passou uns dias, eu falei com ele bem assim, Gedeuti, é o seguinte, eu acho que é você que vai escrever um livro sobre mim. Assim era ele, porque eu não tô aguentando não, rapaz, o negócio tá apertado pro meu lado aqui no presbitério. Ah, tá apertado, né? O único pastor na Igreja Cristã Maranata que tem um salário garantido no estatuto e que é garantido que o salário dele será equiparado ao salário de um CEO de uma multinacional. Quanto que é? Eu não sei. Aí você vai imaginar. Está no estatuto que o secretário executivo tem direito a um salário equiparado ao salário de uma empresa de mesmo alcance, ou seja, uma multinacional. A Igreja Maranata está no mundo todo. Então, ele tem esse direito. Quanto é, eu não sei, mas tem que ser um bom salário. Tem que ser um bom salário. E aí, o Luiz Eugênio está dizendo, não estou muito satisfeito não, entendeu? Tá pesado, né? Ganhar esse salário aqui... Tá difícil, eu tô aguentando mais, entendeu? É muito dinheiro pra eu gastar. Deve ser alguma coisa assim, que não é possível, né? Não tô aguentando não, rapaz. O negócio tá apertado pro meu lado aqui no presbitério. Fiquei até com pena dele. Você não ficou, não? Fala a verdade. Não ficou com pena do Luiz Eugênio, não? Né? Tá apertado, Luiz Eugênio. Pede pra sair, pede demissão. E aí? Vai receber pelo INSS? Sei, né? Nem sei nada da vida de Luiz Eugênio. Mas enfim, ele continua. Mas na verdade é o seguinte, meus irmãos, nós nos alegramos. Aí ele diz, nós nos alegramos. Aí ele, entristecemos. Bem no dia ou um dia depois da morte de Gedeuti, aí ele, né? Ele deixa escapulir, nós nos alegramos, aqui, entristecemos. Aí ele tenta consertar, mas nos alegramos. Afinal, Luiz Eugênio, você ficou alegre, você ficou triste, explica isso aí direito, né? Nós nos alegramos, entristecemos, mas nos alegramos. Porque é o plano de Deus na vida dele, é o projeto de Deus, irmãos, é o caminho de todos os homens sobre a face da terra. Então, na verdade, são muitos anos de aprendizado. Olha só. Olha o que ele diz aqui. E nós, nesses anos, tem 10 anos que eu estou ali no presbitério com ele, aprendendo a administrar a igreja, né? Ele está dando outro recado aqui, talvez aí para o conselho presbiteral, talvez aí para o presidente, porque o presidente pode tirar o secretário executivo. Está lá no estatuto. Aí ele está dizendo o seguinte... Tem 10, olha só, o Alexandre Gueiros, eu sou muito íntimo, fui íntimo como ninguém mais foi de Gedeuti. E tem 10 anos que eu estou ali no presbitério, sei tudo sobre presbitério. Tem 10 anos que eu estou ali com Gedeuti me ensinando como cuidar deste negócio, desta empresa. Então ele está dando recado para Alexandre Gueiros. São 10 anos. Sou muito experiente, sei de tudo
conheço tudo, não mexa comigo. Recado dado. Recado dado. E ele continua. Então, na verdade, são muitos anos de aprendizado e legado. Ele aprendeu com Gideon Tigueiros, ele está dizendo, né? Evidentemente não sabemos fazer tudo, né? Mas muitas coisas aprendemos, né? E aí ele sempre, a preocupação com a administração da igreja, está se referindo a Gedeuti. Olha, Gedeuti sempre teve muita preocupação com a administração da igreja. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Então ele está dizendo, Gedeuti sempre teve muita preocupação com a administração da igreja. Aí depois ele volta a ser contraditório. Isso aí, ele estava despreocupado. Ao final, ele estava preocupado ou ele estava despreocupado? Veja que Lisogênio ele é igualzinho a Gedeuti. Ele fala uma coisa aqui e depois ele desdiz o que ele falou logo em seguida. Ele diz que a maior preocupação de Gedeuti era com o presbitério, ele estava sempre muito preocupado, mas aí ele precisava dizer, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, que ele sempre foi muito preocupado, mas que nos últimos anos ele já estava bem tranquilo, porque ele sabia que eu estava cuidando de tudo, da administração, como ninguém. Recado dado. Ele está dando recados aqui. Ele está dando recados atrás de recados aqui. Para quem? Para quem? Para Alexandre Gueiros? Pode ser. Para os membros do conselho? Pode ser. Ninguém mexa comigo. 10 anos aqui, sei de tudo, sei muita coisa, conheço segredos até de Gideon Tigueiros, era amigo íntimo, vocês vão mexer com o amigo íntimo dele, que ele próprio colocou ali e que sabe de tudo, e que inclusive ele é da mais alta confiança. Ele está dando um recado, ele é a pessoa da mais alta confiança. Tanto que Gedeuti, mesmo sendo tão preocupado com a administração do presbitério, já estava tranquilo. Não, está nas mãos de Luiz Eugênio. Olha, está nas mãos mais seguras que possam existir. E aí ele estava despreocupado. Tanto é que as administrações da igreja, nem mais, olha só, para os irmãos terem uma ideia, uns 3, 4 anos atrás, todo dia ele ia no presbitério. Nunca mais agora, ó. Tem mais de um ano que ele não vai mais nem mais ao presbitério. Ele confia demais no Luiz Eugênio. Luiz Eugênio é uma pessoa assim da mais absoluta confiança, que não precisa nem não precisa nem preocupar, não. São quantos bilhões que estão aí? Tá nas mãos do Luiz Eugênio. Tudo tranquilo. Quantos bilhões? Quanto tá entrando? Quanto tá gastando? Quanto tá gastando com advogado? Quanto tá gastando com mídia, com propaganda, com marketing? Não, tá nas mãos de Luiz Eugênio. Não era isso que parecia quando nós ouvíamos, inclusive até recentemente, Gedeuti falando que ele dava conta de tudo, da água que estava vazando na torneira de uma igrejinha lá no interior do Nordeste. Ele dava conta de tudo, do piso que estava quebrado, do ninho de passarinho que estava em cima do púlpito, daquele equipamento de som que ficou num quartinho. Ele sabia de tudo. Luiz Eugênio disse que não. O Gedeuti nem se preocupava mais porque estava tudo muito bem cuidado. O Luiz Eugênio cuidava de tudo. Não precisava de Gedeuti se preocupar com... Não precisava nem ir mais no presbitério. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai e ele percebe que ele exagera bastante. Ele diz, se eu estiver mentindo sozinho... A Eliane, eu acho que deve ser a esposa dele, né? Não sei quem é Eliane. Aí é testemunha para falar que é isso mesmo. Então ele diz assim, se eu não vou mentir sozinho aqui, ó, eu vou botar aqui alguém junto comigo para poder mentir comigo. É mais ou menos isso. Olha só, isso são as palavras dele. Se eu estiver mentindo sozinho. Irmãos, por que aquela pessoa quando começa a contar essas histórias assim, e vai para lá e vai para cá e fica tentando colar aqui alguma coisa aqui, e aí de repente sai com esse negócio, se eu estiver mentindo sozinho? Que coisa interessante, né? É ou não é, Eliane? Ó, Eliane, né? Confirma aí.
ele não vai lá mais, porque ele foi delegando, achando que está funcionando bem o presbitério, então deixou, mas evidentemente sempre tem necessidades, né? Então de vez em quando precisam de Gedeuti, mas nem precisa preocupar mais. Mas isso é um relacionamento de confiança, olha aqui, ó, relacionamento de confiança e de amizade, que tive o privilégio dele falar, olha só, relacionamento de confiança, entendeu, Alexandre Gueiros? A pessoa de maior confiança de Gedeuti era Luiz Eugênio. Não mexe com ele. Não mexe com ele. O Gedeuti disse que ele é meu amigo. Gedeuti não tinha amigos, mas o Luiz Eugênio o disse. Só falou isso pra ele. Não falou isso nem pro genro. Mas pra Luiz Eugênio, ele é meu amigo. Irmãos, olha só. Como que alguém vai mexer com um homem desse? Quem vai ter coragem de mexer com um Luiz Eugênio, o amigo do homem mais querido por Deus na face da terra nos últimos 93, 94 anos? Ninguém vai mexer com ele, não é? E ele continua. Então, Luiz Eugênio é meu amigo, e realmente eu era amigo dele mesmo. Eu falava coisas com ele que ninguém tinha coragem de falar com ele. Olha que liberdade. Ninguém tinha coragem, porque a cabeça rolava. Mas Luiz Eugênio podia. Porque Luiz Eugênio era amigo, ele era de confiança total e absoluta. Os momentos a sós, coisas que eu vou levar pro túmulo, ele vai levar também. Aí ele levou também. É verdade. Gedeuti levou muita coisa pro túmulo. Luiz Eugênio está admitindo. Ele levou muita coisa, por coisas que ele não poderia contar para ninguém. E Luiz Eugênio está dizendo, e eu também sei de muita coisa que eu vou levar para o túmulo. Mas não mexam comigo. Tá certo? Porque eu tenho este compromisso, eu era amigo dele, mas se vocês traírem a confiança dele... Então, de repente, eu não levo mais pro túmulo. Né? Já pensou? Esse negócio de levar essas confissões assim, olha, aqui a gente tem umas coisas aqui que a gente tem que levar pro túmulo, viu? Imagine uma coisa dessa, né, irmãos? Então, meus irmãos, é o que temos que fazer. Orar pelo pastor Alexandre Gueiros, que é o novo presidente da igreja. Então, aqui ele diz que, olha só, Gedeuti nem tinha sido enterrado ou tinha acabado de ser enterrado. E ele está dizendo, Alexandre Gueiros é o presidente. É o novo presidente. Mais abaixo ele diz o seguinte, o Alexandre vai ser o presidente. Olha só, tá vendo? Ele disse que é o presidente e depois ele diz que vai ser o presidente conforme o estatuto. Ora, conhece o estatuto? Então que história é essa de vai ser? Ele é. Aí uma hora é, outra hora vai ser. Veja que coisa... Que coisas estranhas que acontecem ali, né? Que eles vão levar pro túmulo essas coisas, né? Mas agora tem uma coisa muito interessante aqui, ó. O Alexandre diz que o Alexandre Gueiros é o presidente, mas ele que é o amigo do Gedeuti, aquele íntimo, como ele veio falando, construindo isso o tempo todo, a ponto de Gedeuti disse o que para ele? Ele queria que eu fosse presidente. O Luiz Eugênio nem fica, ele é do Rosário, nem fica rosado de dizer uma coisa dessa. Ele queria que eu fosse o presidente. Falou, vou morrer, você vai ficar no meu lugar, você vai ser o vice. Ele dizendo que Gedeuti falou isso, olha, eu vou morrer, você vai ser o vice. Eu não quero, não. Aí Luiz Eugênio disse que não queria. Já não estou aguentando nem o que eu estou fazendo mais. E já tinha essa questão. Ele queria que eu fosse vice para ficar no lugar dele. Então ele está dizendo aqui, que Gedeuti queria que Luiz Eugênio fosse o vice para ficar no lugar dele. Será? Será mesmo? Que coisa. O Alexandre Gueiros falou que tudo é revelado. Falou agora, ontem.
tudo aqui é revelado, aqui é tudo revelado. A direção do Espírito Santo de Deus. A nuvem levanta, o povo anda. A nuvem para, o povo para. Porque aqui é tudo revelado, é tudo direção de Deus. E o Luiz Eugênio aqui, a pessoa mais querida do mestre, mais íntima, a de mais alta confiança, a que está lá na cúpula, lá que, inclusive, ele é muito mais do que o presidente, porque afinal ele não foi o presidente, porque ele não quis. Cadê a revelação? Então, quer dizer, ele confessa aqui que Gedeuti poderia colocar quem ele quisesse. Tem nada de revelação, nada de revelação. Irmãos, acordem. Não tem esse negócio de revelação, é só para poder Alexandre Gueiros fazer um discurso bonito para você. Revelação em cima de você. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. Luiz Eugênio disse que Gedeuti falou para ele que queria que ele fosse o vice-presidente para ficar no lugar dele. Ou seja, Gedeuti tinha mais confiança no Luiz Eugênio do que em Alexandre Gueiros. Pode uma coisa dessa, meus irmãos? Gente, será que... Olha, se isso for verdade, eu queria... Sabe... Se isso for verdade, eu fico pensando, o Alexandre Gueiros escutando isso. Uma pessoa dizer que o seguinte, eu sou mais querido que Alexandre Gueiros, Gedeuti confiava mais em mim, Gedeuti tinha intimidade comigo que não tinha com mais ninguém, ou seja, ele está o tempo todo mostrando que ele era a pessoa certa para estar na presidência. Ele era a pessoa certa, ele é a que mais confia, ele é a que mais conhece o presbitério, ele é mais amado por Gedeuti do que todo mundo, ele é a pessoa mais especial, ele é a pessoa insubstituível, ele é a pessoa que tem segredos que as pessoas têm que tomar cuidado, porque ele sabe de coisas que ele está dizendo que vai levar para o túmulo, intimidades e tal. E por fim ele diz o seguinte, que Alexandre Gueiros só foi colocado na presidência porque ele não quis. É isso que ele está dizendo. Porque se ele quisesse, Alexandre Gueiros ia rodar. Imagine, né, irmãos? O Gedeuti ia deixar a igreja nas mãos de Luiz Eugênio e não nas mãos do parente dele. Já pensou nisso? Pensou nisso? Vejam só a declaração. Irmãos, Luiz Eugênio... Ele realmente, ele tem o mesmo espírito de Gedeuti, porque, olha, ele fala umas coisas aqui que ele não tem nem, eu não sei se ele parou para pensar, eu não sei se ele imaginou o tanto que ele estava aqui massacrando aqui e desqualificando o próprio presidente da igreja, o parente de Gedeuti, dizendo o seguinte, ele foi presidente porque eu não quis, porque eu era a pessoa que poderia ficar, mas aí eu não quis, como eu não quis, aí então eu vou botar o meu parente aqui. Irmãos, meus irmãos, olha o que o Luiz Eugênio respondeu. Eu falei, não vou querer não. Você aí, você pode arrumar outro. Irmãos, olha só, arruma outro aí, arruma qualquer outro aí. Põe seu parente aí. Põe aquele diplomata aí. Entendeu? Não tem ninguém melhor do que eu não, mas eu não quero. Põe qualquer um aí, pra mim qualquer um tá bom. Eu só não quero ser tirado aqui do cargo de secretário executivo, porque afinal, né, eu tenho um bom salário aqui, né? Vice-presidente não tem salário, presidente não tem salário, e eu quero ficar aqui como secretário, porque como secretário eu tenho um bom salário. Arruma outra pessoa aí, vai. Agora, e saiba o seguinte, seja lá quem for que você escolher, eu é que sou a pessoa, eu sou o cara. Eu que conheço tudo, eu que sei os segredos, eu que, né, tenho muitas coisas aqui que ninguém pode mexer comigo não, hein? Você pode colocar quem você quiser, mas eu vou ficar por trás igual o Gedeuti ficou a vida toda. Então eu vou ficar por trás aqui controlando tudo e ele não tem a menor vergonha de dizer isso. Que ele é o cara... E ele, né, tá aí, ele que sabe tudo e vai ficar aí, né? Pode botar quem você quiser aí, deixa comigo o resto. Na hora que eu quiser, né? A impressão que dá. Na hora que eu quiser, sei lá, que coisa esquisita.
Ele continua, mas meus irmãos, essa é a convivência. Quem conheceu o pastor Gedeuti, inteligência artificial, tá, irmãos? Gedeuti, de perto, vai saber quem era o pastor Gedeuti. Verdade. Ele era um homem simples, amoroso. Amoroso. Ele tinha muitos momentos, ações que você jamais imaginava. Eu também acho. Acho mesmo. Coisas que você pensava que ele ia fazer uma coisa e ele fazia outra. Exatamente assim. Ele falava assim comigo: eu não faço isso porque eu sigo a revelação. Ele seguiu a revelação, olha só. Ele segue a revelação. Luiz Eugênio, eu vou colocar você como presidente. Ué, mas cadê a revelação? Não, põe outra aí. Então eu vou pôr o Alexandre Gueiros. Ué, cadê a revelação? Gente, pare e pense, isso parece uma piada. O Alexandre Gueiros vai lá. A revelação, a nuvem levanta, a nuvem para. Aqui tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Aí vem o pastor Luiz Eugênio e mostra que não tem nada de revelação nisso, nada, zero revelação. Ele faz o que ele quiser, ele põe quem ele quiser, ele tira quem ele quiser. Você não quer não? Então eu vou botar outro. Ué? E cadê a tal dessa revelação então, Luiz Eugênio? Cadê a revelação? Se Deus revelou então para o Gedeuti que era você, aí você disse para Deus que não quer também? Tá que nem o Gedeuti? Vamos em frente. Então, agora ele vai dizer o seguinte: às vezes pensamos que a administração com ele é o seguinte: uma coisa ele faz de um jeito, outra coisa faz, então você nunca sabe. Mas você vai. O importante, eu aprendi com ele uma coisa: você procura ir na direção do Espírito Santo, que o Senhor vai direcionar as coisas e nós vamos fazendo. Ele acabou de mostrar que tudo é dirigido pelo Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, infelizmente, não está mais aqui, não é, Luiz Eugênio? Então agora, você é o Espírito Santo agora, não é? É isso aí. Então vamos continuar. A administração da obra não é por conhecimento, é por revelação. Sim, é por revelação, Luiz Eugênio. Só que o Espírito Santo não revelou nada por diversos anos, até que o Ministério Público foi lá e revelou. Eita, que coisa, hein? Eita, Espírito Santo, que revela quase tudo. Só revela o que interessa, mas tem um monte de coisa que ele deixa escondido, não é, Luiz Eugênio? Que coisa. E ele continua: conhecimento ajuda, evidente, mas é por revelação. Deus nos abençoou até aqui. Seja Alexandre Gueiros, que é o presidente, seja outro quem for, o Alexandre vai ser o presidente, conforme o estatuto. Meu Deus do céu, esse povo finge que não sabe o que está escrito no estatuto. Ai, meu Deus do céu. Mas o presbitério, a Igreja Cristã Maranata, o que é que ela é? O pastor Gedeuti sempre colocou, a administração dela é um triângulo, é o presidente, o conselho e o secretário executivo. Olha a importância desse homem, hein? Esse homem aqui que, entendeu? Só não é o presidente porque ele não quer. Tá certo? A Maranata é assim que ela é administrada. A dimensão prévia é essa. Então não tem nenhum segredo, né? Não tem nenhum segredo. É o que ele sempre nos ensinou e nós vamos continuar no mesmo legado dele, sabendo que Deus vai nos ajudar nesse momento difícil, vai nos ajudar. Não tem nenhum segredo, só que as pessoas não conhecem o estatuto. O estatuto tá bem escondidinho, né? Só não tá mais escondidinho porque tá no site Celeiros. Mas com todas as dificuldades o Senhor nos preparou o conselho, tudo está neste momento e continuar com a igreja e com a certeza que o Senhor vai continuar abençoando e prosperando esta obra. Perceberam, irmãos? Agora vocês sabem tanto quem é Alexandre Gueiros, como vocês também sabem quem é Luiz Eugênio. E olha, cada um que tome cuidado com o outro.
Ninguém tá seguro aí. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.